O comando while, ele é um laço de repetição e ele vai executar o comando dele enquanto uma determinada condição for true. Então, nós temos, no caso do comando while, ele tem um teste semelhante ao if e ele também tem um comando que vai executar no caso desse teste resultar em true. Entretanto, o que ele tem de diferente é que ele retorna no teste assim que ele executa aquele comando, e ele só termina ou para de executar aquele comando quando o teste ou a condição resultar em false, e aí sim ele vai embora. Caso contrário, toda vez que ele faz o teste, resultando em true, ele executa o comando, retorna naquele teste, resultou em true novamente, ele retorna no teste até que esse resultado seja false, que aí ele prossegue para o restante dos comandos em PHP. Uma outra opção para o comando while é, ao invés de usar do mesmo jeito lá do if, apenas um comando dentro do while, nós podemos usar vários e basta implementarmos aqui no lugar daquele comando um bloco de comandos em PHP, começando com essa chave aqui e terminando com a chave correspondente. Do mesmo jeito, aqui nós temos uma outra opção que é, ao invés de usar as chaves para marcar aquele bloco de comandos, nós começamos o bloco com dois pontos e aqui no while nós terminamos com end while, ponto e vírgula. Normalmente, o while ele possui essas três estruturas aqui para que ele funcione, especialmente no PHP, que gera o resultado em um determinado período de tempo. Tem um prazo para que o interpretador PHP gere o resultado, e se ele não conseguir gerar o resultado naquele tempo lá, é uma resposta de timeout, ou seja, acabou o tempo disponível para o PHP criar um resultado, é gerado para o navegador. Então, aqui nós temos que ter no while, normalmente, uma inicialização, em que nós vamos ajustar alguma variável que vamos usar como controle lá no teste, que é aquela condição, e também precisamos ter uma atualização dessa variável, que é usada no teste, dentro do while, ou seja, assim ela vai, de alguma maneira, chegando perto daquele resultado que gera o false lá e que termina esse while. No caso aqui, nós temos como inicialização a criação de uma variável na memória chamada i com o valor 1. Então, inicialmente, nós temos o i igual a 1 e no teste aqui, nós temos a verificação para saber se o i é menor do que 10. Enquanto esses testes forem igual a true, nós temos o quê? Alguma coisa acontecendo aqui no while, nesse caso, está imprimindo aquele valor do i, e em seguida a atualização antes do teste. Porque quando acontece essa atualização aqui de i++, é como se o i que valesse 1, agora valesse 1 mais 1. Então, no caso aqui, ele está aumentando de 1 a cada vez que isso acontece. Então, ele vai para 2 e de alguma maneira aqui, nós estamos chegando mais próximo do teste que vai resultar em false, que nós sabemos aqui é quando chegar em 10 menor do que 10, vai ser igual a false. Então, com esses três itens no while, nós conseguimos fazer uma repetição segura em PHP. Como exemplo, então, aqui, aquele código está aqui criando a variável i, testando essa variável i e aumentando essa variável i também aqui dentro do código. O resultado é que aquela página lá imprime os números de 1 até 9, porque quando o i
é igual a 9, 9 aqui é menor do que 10, então esse teste ele retorna true. Quando ele retorna true, o corpo aqui, o comando aqui dentro é executado. Então, o que vai ocorrer é que ele vai imprimir aqui o i, que é 9, e vai também efetuar aqui o aumento do i, que era 9 e agora vai ficar valendo 10. Quando ele vale 10, nós temos o teste, 10 menor do que 10 resulta em false, como resulta em false, encerra sem exibir aqui o número 10 na tela. Aqui nós temos um exemplo do laço diminuindo aquele valor. Então, de novo, nós temos uma inicialização, só que aqui o valor agora está começando em 10. Nós temos também um teste, está verificando aqui se o valor i é maior do que 1. E no caso de verdadeiro, então, na primeira vez aqui, 10 é maior que 1, então ele vai entrar aqui e vai imprimir o número 10. Em seguida, nós temos a atualização, mas essa atualização aqui agora, ela está diminuindo de 2 o valor de i. Então, o i que era 10 agora se torna 8. O teste de 8 maior do que 1 continua válido, então ele imprime também o valor 8, e isso vai acontecendo, né? Então vai atualizando aqui, o i agora vale 6, e 6 é maior do que 1, e aí sendo o 6 maior do que 1, ele vai imprimir também o 6 e vai entrar aqui na atualização de i igual a 6 menos 2, então agora o i vale 4, e volta para o teste, 4 maior do que 1 resulta em true, então ele imprime o 4 e reduz o i para 2. E, por último, aqui ele verifica se 2 é maior do que 1, esse resultado é verdadeiro, então ele também imprime o valor 2 e reduz o i, que era 2, em 2 menos 2, ficando 0. Agora, no último teste, 0 maior do que 1 resulta em false, e quando esse teste aqui resulta em false, terminamos o while. Então, o while termina aqui sem exibir o valor 0. Então, o que muda aqui é que, ao invés de aumentar o valor do i, nós estamos reduzindo aquele valor de 2. Então, agora aqui está as impressões que o PHP fez. Você pode terminar a repetição do while com o break, e o break aqui dentro do while tem o mesmo papel do break lá dentro do switch, que interrompe os comandos dentro do while. Então, aqui nesse caso que nós temos uma inicialização, um teste e uma atualização aqui. Só que entre o teste e a atualização, nós temos aqui uma condição. Se em algum momento o i for igual a 6, eu tenho o comando break. Então, ele vai terminar aqui sem imprimir o restante dos números. Por quê? Porque ele começa imprimindo 10, porque o i é igual a 10, 10 é maior do que 1, e ele imprime o 10 aqui. Mas esse 10 não é igual a 6, então ele não termina, não entra nesse break aqui por enquanto, mas ele faz o quê? O i igual a 10 menos 2, então o i se torna 8. Quando o i é igual a 8, ele continua aqui maior do que 1, então 8 é maior do que 1 é true, então ele imprime também o valor 8 e um espaço, veja que tem um espaço aqui. A partir do momento que ele imprime o valor 8, ele verifica, 8 é igual a 6? Não. Como 8 não é igual a 6, ele não executa o corpo aqui do if, que é o break, mas ele faz aqui, olha, o i igual a 8 menos 2. Então, o i agora se torna 6, e 6 é maior do que 1, então imprime novamente aquele 6, mas agora aqui ele entra nesse teste com o i igual a 6. Quando eu testo se 6 é igual a 6, o retorno é true.
quando a condição no if é igual a true, o corpo do if é executado, e aí no caso aqui o que é executado é o comando break, que interrompe então esse while, imprimindo apenas esses valores aqui. Então aqui se eu tiver um teste if i igual a 6 com o comando break, nós não veremos mais toda essa impressão, mas ela vai ser interrompida aqui no valor 6. Além do break, nós podemos usar um outro comando chamado continue, e o continue ele faz com que nós voltemos ao teste imediatamente. Então, nesse caso aqui, a impressão será um pouco diferente. Veja que aqui está começando em 0 e está aumentando de 1 em 1 o valor desse i. O que vai acontecer? A primeira vez o i vale 0, 0 é menor do que 10, então entra aqui no corpo do while. Aqui no corpo do while, o i que valia 0 se torna 0 mais 1. Então, o i agora vale 1. E entramos nesse teste aqui com o i valendo 1. 1 não é igual a 2, esse teste então retorna false. Quando é false, não executa o corpo aqui, o comando dentro do if, então ele só imprime aqui o valor de i, que é igual a 1 na tela. Em seguida, nós temos o teste novamente aqui com o i valendo 1. E 1 é menor do que 10, então ele volta aqui e faz o i igual a i mais 1, que vai ser, então, no caso, 2. Ele faz, então, o teste aqui para verificar se 2 é igual a 2. Nesse caso, o teste retorna true, então nós temos o comando continue sendo executado e, ao invés de vir para o próximo comando aqui, que seria o echo, o continue obriga a execução, o fluxo aqui de execução dos códigos PHP para vir ao teste do while. Então, aqui ele já vem direto para esse teste e, então, pulou a impressão, não foi impresso o número 2 aqui. E aí ele vai testar, olha, 2, que é o que vale o i agora, é menor do que 10? Sim. Então, ele vai efetuar aqui, olha, o i que era 2 agora vai valer 3. E eu vou fazer um teste aqui, se o i que vale 3 é igual a 2, não é, então dessa vez o continue não executa, mas o echo executa. Então ele vai imprimir ali e retornar aqui quantas vezes. A única coisa que aconteceu aqui foi que quando o i foi 2, ele pulou, continuou lá para o teste. Então, para adaptar aqui esse nosso exemplo, aquele lá, vou começar aqui com o i igual a 0 e vamos colocar o incremento do i aqui em cima, a impressão do i embaixo e o teste vai ficar igual aquele número que nós não queremos imprimir com o continue aqui dentro. O continue vai obrigar o PHP a passar desse local aqui, ao invés de continuar aqui como seria o fluxo normal, vir para o teste direto. Então, ele vai aqui imprimir 1, e aí ao invés de imprimir o 2, ele pulou para o 3, e o restante ele imprime exatamente igual aqui. Como exercício, eu gostaria que você, lembrando lá que o operador de módulo ou resto, ele calcula o resto da divisão de um número pelo outro. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho como resultado dessa expressão o valor 0. Então, 4, que é um número par, quando ele é dividido por 2, ele retorna 0. Já um número ímpar, que é dividido por 2,
ele retorna o número 1. Então, o resto da divisão de 5 por 2 é igual a 1. Então, todo número ímpar dividido por 2 aqui, maior do que zero, ele vai retornar aqui o 1 para nós, como resultado desse operador. Sabendo disso, eu quero que você faça uma página que imprime somente os números pares de 0 a 20, utilizando o comando while, e você vai usar incrementos de 1 na variável de controle. Para imprimir esses números pares, você vai usar um continue. Então, é mais ou menos como o exemplo anterior, mas utilizando em todos os testes lá para saber se o número é par ou ímpar. Nós temos, então, o while que faz o teste e executa um comando tantas vezes quantas aquele teste for true, mas nós também temos aqui o do while, que também executa um comando se a condição for verdadeira, mas no começo aqui ele executa aquele comando, então por isso é do aqui, do while. Então primeiro ele executa o comando, em seguida é que ele verifica a condição. Sendo essa condição true, ele retorna aqui na execução do comando, em seguida testa de novo até que essa condição seja false e ele vai embora. A representação, então, do while seria um pouco diferente do while, porque você tem o comando sendo executado inicialmente, em seguida você tem um teste. No caso desse teste retornar o valor true, você retorna na execução do comando, e se ele retornar o valor false, termina aqui o do while. Como exemplo aqui, olha, nós estamos começando com o i valendo 20 aqui, e nós temos a impressão do i, então imprimimos lá o valor 20, e aumenta aqui, atualiza esse i para 21. Quando acontece o teste aqui, olha, 21 não é menor do que 10, então já se encerra aqui esse comando do while sem repetir, porque já na primeira vez que foi testado, o resultado foi false. Aqui dentro do while, nós também podemos utilizar o break para encerrar o do while e o continue para pular diretamente para o teste aqui do while. O comando for, ele corresponde ao while. Então, nós temos no while uma inicialização, uma condição e uma atualização com uma execução de comandos aqui dentro desse while. No comando for é a mesma coisa, mas aqui no comando for nós temos a inicialização ou várias inicializações aqui separadas por vírgula, em seguida um ponto e vírgula separa da condição, e também um outro ponto e vírgula separa da atualização. Então, aqui no for, no parênteses do for, nós já temos esses três itens: a inicialização, a condição e a atualização, e o comando que será executado fica aqui no corpo do for. Então, aqui, o primeiro item é a inicialização, que é necessária lá no while, o segundo, a condição, e o terceiro aqui, a atualização. Num caso de um comando for, o que acontece é que a inicialização ela ocorre uma única vez no início do for, então isso aqui acontece uma única vez. A condição ela é testada e após essa inicialização, se essa condição for true, acontece a mesma coisa do while, então vai executar esse comando aqui e em seguida vai para a atualização, retornando para a condição aqui. O funcionamento do for é o mesmo do while. Se essa condição
já for false logo após aqui a inicialização ou em qualquer momento que essa condição for false, termina esse for. Se essa condição for true, após a execução do comando, nós teremos a atualização e, novamente, o teste aqui da condição. Não volta mais aqui na inicialização. Uma outra opção para o comando for é essa daqui, em que as chaves são trocadas por 2 pontos e end for. Como aquele for ele é equivalente ao while, nós vamos trocar aqui esse exemplo por um for. Então, aqui na inicialização eu tinha i igual a zero, posso colocá-lo aqui. O teste era i menor do que 10, está aqui. E a atualização é aumentar de 1 o i. Então, ficaria desse jeito aqui. Está aqui a inicialização, o teste e a atualização. O corpo desse if aqui vai estar imprimindo o i e pulando ali quando o valor for igual a 2. Então, ficaria assim. O resultado aqui, veja que é o mesmo. Então, ele vai imprimir aqui o 0, o 1 e o 2 ele não imprime. A única coisa que mudou aqui é que ele não atualizou, não aumentou o valor do i aqui desde aquela inicialização. Então, se você quiser imprimir de 1 a 9 aqui, tem que mudar já o i para 1, porque anteriormente lá no while aquele i estava aumentando. Então, nós temos a inicialização, a condição que é testada e a atualização ou a mudança desse valor. Nada impede desse valor também ser atualizado aqui no corpo desse for, dependendo de alguma condição. Como exercício, você deve imprimir aqui a tabuada de um número que for selecionado pelo usuário. Então, em uma página, você recebe o valor que o usuário quer usar em uma tabuada e, na outra página, usando o comando for, você imprime a tabuada daquele número para o usuário.